Então, iniciando o nosso terceiro episódio do nosso podcast, grupo Advocacia Criminal na Prática. Hoje a temática é Tribunal do Júri e nós temos a honra de receber dois profissionais de alto gabarito e aqui eu passo a nominá-los, né? Começo pelo Dr. Sérgio Luiz Rodrigues, promotor de justiça, foi promotor de justiça, né? Por 29 anos. Certo, doutor Sérgio? 29 anos. Por 29 anos, atuou nas comarcas de Rio Pardo, Marau e São Leopoldo. São Leopoldo. Sempre atuando no Tribunal do Júri. Foram 15 anos de júri exclusivamente na comarca de São Leopoldo. O doutor Sérgio é graduado pela Unicinos em 1986, concluiu a Escola Superior do Ministério Público em 1988, ingressou na carreira, né, em 89, mas já vinha de uma atuação como servidor do Ministério Público desde 82, certo, doutor Sérgio? E atualmente é advogado, militante, está agora do nosso lado da trincheira, doutor Maurício. Sensacional, né, doutor Marcelo? Então, o doutor Sérgio tem uma atuação, assim, exemplar, muito respeitado nas comarcas em que atua. Atuou em júris de alta repercussão social, e aqui eu cito por alto o júri do tenista Thomas Engel em 2005, que aqui eu faço a referência. Eu assisti esse júri na condição de aluno. Em 2005 eu estava no primeiro ano no Direito da Unicinos, e esse júri ocorreu na Unicinos. E estava lá o doutor Sérgio na condição de acusador e o doutor Jader Marques na defesa do réu naquele caso. Então fica aqui a apresentação do doutor Sérgio. Ficamos muito honrados, doutor Sérgio, pela sua presença e com certeza vamos aprender muito hoje. E faço uma referência. O doutor Sérgio tem aproximadamente 1.100 júris realizados na sua carreira. Então, assim, estamos aqui ansiosos para lhe ouvi-lo. Certo, doutor Sérgio. Doutor Daniel Kessler de Oliveira, também grande advogado, militante no estado do Rio Grande do Sul, doutor e mestre em Ciências Criminais pela PUC. Fomos colegas na PUC, né, doutor Daniel? Eu, no mestrado, doutor Maurício também é mestre pela PUC. É professor da Fevale, em Novo Hamburgo, né? Há quantos anos, doutora? 11 anos. 11 anos, professor da Fevale, ministra disciplinas de Direito Penal e Processo Penal. Também um advogado renomado no estado do Rio Grande do Sul, que tem competências aí, pessoais e profissionais indiscutíveis, né? Fica nosso muito obrigado pela sua presença, e que a gente possa aí conduzir os trabalhos com total qualidade no dia de hoje. Doutor Rodrigo, também faço a referência aqui, está na posição de co-apresentador aqui, doutor Rodrigo, que integra a nossa equipe, né, de júri, né, que é composta. Quando nós vamos para júri, nós vamos em 3. Vamos eu, doutor Maurício e doutor Rodrigo. A gente vai em equipe sempre para os júris e temos aí obtido resultados bastante favoráveis nas nossas atuações. Então, fica o meu agradecimento inicial e vamos dar início, então, o que nós nos propusemos. Doutor Maurício, quiser continuar? Vamos adiante. Acho que foi bem feita aí a apresentação, hein? Sem ressalvas. Certo. Pessoal, então, assim, a instituição do júri, eu queria trabalhar hoje, nós temos aqui a posição de um profissional que foi acusador por muito tempo e hoje atua na defesa de réus, né, doutor Sérgio? Sim. E eu queria começar essa conversa sobre perspectivas. Como que se lida? Existe uma perspectiva da acusação, existe uma perspectiva da defesa? Porque, assim, nós, defensores, eu só fui em defesa a minha vida toda, doutor Daniel, doutor Maurício, doutor Rodrigo. E a gente fica muito voltado ali para a defesa do réu, para as teses exculpatórias, né? Já a acusação é o contrário.
Isso é do jogo, né? Lidamos com partes, cada parte no seu quadrado, etc. e tal. E eu queria entender se existe isso. O senhor que participou, aí foi acusador a vida toda, né? Hoje é defensor. Existe perspectiva? Como que se lida com isso? Bom, boa tarde a quem está nos acompanhando e aos colegas aí de qualidade para que nós possamos fazer um trabalho que seja útil, que seja didático, que seja informativo, não é? E que seja educativo até sobre a instituição Tribunal do Júri. E é muito importante, primeiro, e eu me permito fazer essa referência, que a gente converse sobre o Tribunal do Júri, estude o Tribunal do Júri, trabalhe sobre o Tribunal do Júri, porque eu sempre achei isso. Existe uma carência muito grande na graduação de um trabalho mais específico, mais atencioso, mais dedicado, não é, à instituição Tribunal do Júri. E ela é, sem dúvida, uma das instituições jurídicas mais importantes do nosso sistema republicano, tanto que está ali inscrita no artigo 5º da Constituição Federal. Não é? E ela é importante, por quê? Porque nós ali lidamos, quem trabalha no júri, com o direito de viver das pessoas, e aqui entra essa perspectiva da acusação, e com o direito de liberdade das pessoas. Não é? E aqui entra a perspectiva da defesa. E não há valores mais significativos, mais importantes, mais relevantes, que devem ser tutelados pelo Estado e pela própria sociedade no Tribunal do Júri, que é a vida das pessoas e a liberdade delas. Não é? Depois tem um outro aspecto, ainda que torna essa instituição relevante, que é a possibilidade do povo exercer um dos poderes do Estado, mas exercer diretamente um dos poderes do Estado. Ali, o juiz leigo, o cidadão que é convocado para trabalhar ali, não é? Ele exerce o poder. É ele que decide a causa. O veredito é dele. Ele julga por íntima convicção, julga por aquilo que ele acha certo, errado, justo, injusto, mas ele, no final das contas, é o que dá o veredito. E é soberano. Ele é soberano, como a própria Constituição diz. Então, isso é um exercício de participação, de democracia participativa direta, que é incomum no nosso sistema republicano. A gente só vê no Tribunal do Júri. Não é que nem tu votar, eles não, nós participamos aqui num sistema de democracia participativa porque nós votamos no fulano. Não, mas isso não significa que tu votando no fulano ou no beltrano, eles vão te representar. Não é? Isso aí é um sistema indireto de participação, mas no júri não, o cidadão exerce diretamente o poder de julgar, e isso é muito grande. Não é? É tão grande que o doutor Daniel está aí, ele fez júri comigo. Eu, na abertura de todos os júris, eu dizia para o jurado por que ele estava ali. Né? E explicava isso que eu estou falando aqui para o jurado, a grandeza, a importância, a relevância do trabalho, da atuação que ele estava fazendo em entregando para a sociedade, não é, um veredito, não é? Um veredito que decide praticamente a vida de uma pessoa. Porque a gente sabe bem, trabalhamos nisso a vida toda, a diferença de um sujeito condenado e um sujeito absolvido na vida dele. Isso independentemente do crime que ele cometeu, independente da natureza do veredito. Não é? Enfim, então eu acho que essas questões tornam o júri uma instituição tão relevante e, ao mesmo tempo, tão relegada assim, no ensino superior. Eu não sei, porque talvez exista, e eu acho que existe, por parte dos profissionais, de uma maneira geral, inclusive os educadores, uma resistência com o Tribunal do Júri. Aquela situação que, inclusive, consta aqui na nossa proposta de debate, aquela situação de tu delegar, de o Estado delegar a um cidadão absolutamente leigo, não é? Ignorante em matéria de direito, ignorante no sentido de desconhecer, não é? A responsabilidade de um julgamento tão complexo quanto é o Tribunal do Júri, não é? Então, existem críticas, sempre houve,
críticas nesse sentido e talvez seja por isso que aqueles que não concordam muito também não dê essa maior atenção. E essa crítica, doutor Sérgio, essa crítica que o senhor está referindo, isso agora nos julgamentos recentes do STF, isso está muito claro até na posição de ministros, né? Sim. Ministro Toffoli, ministro Barroso, a gente vê que os próprios ministros do STF fazendo críticas ferrenhas ao Tribunal do Júri, e nós que atuamos, a gente não consegue se identificar com aquilo, porque o que eles relatam parece que não bate com aquilo que nós enxergamos na nossa prática, né? Mas são profissionais que não viveram a experiência do júri. Exatamente. Não é que ele, e digo mais, que desconhece a realidade do júri. Não é? Então, eles não conseguem dimensionar exatamente o que é, qual é a natureza daquele trabalho, a importância, a relevância daquele trabalho. Mas tu me perguntou sobre se existe a perspectiva, e é claro que existe, não é? Mas antes da perspectiva, o importante é nós ter um foco, tanto a acusação ou a defesa, que o júri tem que se resolver pela prova. Ainda que o sistema seja de um julgamento por íntima convicção, que o jurado pode decidir da maneira que a consciência lhe aconselhar, não é? Ainda que seja assim, não é? É muito importante que a gente, no trabalho de plenário, a gente insista num trabalho informativo, num trabalho didático, num trabalho explicativo sobre as possibilidades de decisão do processo de acordo com a prova do processo, não é? Para que o jurado não fique solto. Antes do jurado ser convencido de qualquer coisa, ele tem que ser informado. Perfeito. Não é? Ele tem que conhecer a prova. Não é? Já é difícil para ele, não é? Que um processo que dura 5, 6, 7, 8, 10 anos instruindo, reduzido, não é? Dá com pouco, chega ali e tu exige do jurado um veredito em meia dúzia de horas, com um debate, não é? Que o debate, às vezes, muito mais gera incerteza e dúvida do que convicção. Exatamente. Por isso que é um debate. Doutor Daniel. Bom, então, inicialmente, só cumprimentando o Marcelo, que me fez o convite, aos colegas, aqui parabenizando pela iniciativa, Maurício, Rodrigo, que aqui, então, estão levando esse debate, trazendo um debate que é tão importante e que nesse formato fica acessível, a um número bem expressivo de pessoas que estudam e que gostam das discussões. E um cumprimento muito especial a esse amigo que a advocacia fez também, o doutor Sérgio Rodrigues, que tive o privilégio de enfrentar várias vezes no plenário do júri e sempre disse na frente dele e também mesmo nas situações em que ele não estava presente, que era um grande tribuno, principalmente pela seriedade com que trabalhava a instituição do júri na prática, Porque aquilo que a gente está ouvindo o Dr. Sérgio falar aqui, eu tenho certeza, é aquilo que ele fazia e aquilo que ele prosseguirá fazendo enquanto advogado, porque tivemos debates, obviamente, extremamente calorosos, tivemos discussões ferrenhas nas causas, mas sempre com o respeito, sempre sem levar o debate para um lado fora do processo, muito menos para um lado pessoal, e não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu, fazendo júri com o Dr. Sérgio, na comarca de São Leopoldo, tinha um plenário ali, a bancada de quem estava assistindo o plenário repleto de promotores de justiça e promotoras. Para aprender. Porque o Ministério Público indicava que os promotores recém-ingressados na carreira assistissem júris do Dr. Sérgio. Pena que nem todos aprenderam, Mas muitos ali certamente viram a atuação do Dr. Sérgio e tinham justamente isso, de tu ter uma atuação que, na verdade, isso é um exercício que tanto a acusação quanto a defesa tem que fazer, porque nós, advogados, somos muito corporativos e adoramos criticar outras instituições sem ver os problemas da nossa classe. De tu entender que o teu ego, a tua vaidade, que tudo desimporta, Então o cara vai para um júri para se promover profissionalmente e com posturas que vão acabar prejudicando o cliente dele, mas que vai gerar alguma fama, Cara,
Então não é isso que o advogado, que a advogada deve se preocupar, né? Então, no Dr. Sérgio, a gente sempre teve justamente aquele trato sério, competente, ético e leal ali dentro do plenário do júri. Então, é uma honra, mais uma vez, poder ter o doutor Sérgio aqui nesse debate, nessa discussão. E, doutor, trouxeste um ponto ali que eu gostaria de lançar também uma provocação aos demais aqui da mesa, que é a questão, primeiro, do ensino, do estudo, né? E eu acho que a matéria processual penal, ela tem um estudo reduzido nas grades curriculares de forma geral, né? Sempre tu vai olhar qualquer grade curricular, tu vai ter lá processo civil 1, 2, 3, 4, às vezes 5, mais 2 teoria geral do processo, que teoria geral do processo nada mais é do que teoria geral do processo civil, e tu vai ter um processo penal 1 e 2. Aí eu tenho que dar processo penal 2 hoje, que pega procedimentos. Aí tem que explicar todos os procedimentos e também o procedimento que é aplicado na cabeça do juiz, né? O procedimento da polimorfologia procedimental que nós temos na lei e fora aquele juiz que aplica o procedimento que ele bem entender. Então, tem todos os procedimentos, e daí dentro de todos os procedimentos, tu tem o procedimento do júri. Aí tu vai ter que, nessa mesma disciplina, falar de decisões, nulidades, recursos e cautelares, certo? É um absurdo. Não tem tempo. Então, eu particularmente, até por uma questão... A lei de serem dois procedimentos dentro do procedimento. Dentro só do júri, exatamente. Então, eu acabo dando uma ênfase maior ao júri, tentando, mas ainda assim é pequeno, né? O apreço que acaba se dando a isso. Quero fazer dois pontos aqui que já foram trazidos, né? A questão a crítica que se fez ali com relação à academia, né? E nós somos professores, né? O Marcelo diz, eu fui professor. Não, nós somos professores. Uma vez professor, sempre professor, né? A gente ministrou aulas na Senec Gravataí. Fomos colegas lá também, né? Dei aula também na FADERGS, depois na São Judas. E me parece que há um desmonte, né? na educação superior, né? Há um desmonte que já vem ali desde 2015, 2016, né? E a redução, né, de carga horária dos professores, redução de carga horária das próprias disciplinas, né? As disciplinas virando tudo EAD, né? Tudo é online. Então, me parece que já vem ocorrendo, né, esse desmonte, e aí vai reduzindo, né? O direito penal, que antigamente, quando nós fazíamos a graduação, tu tinha lá direito penal 1, 2, 3 e 4, processo penal 1, 2, 3, né? E uma disciplina de prática penal ainda, enfim. E houve uma redução muito grande nisso, né? E é algo que nos chateia bastante, né? Nos entristece, né? A forma que estão encaminhando. E eu acho que, sem dúvida, isso vai acabar gerando prejuízo, não só na área específica nossa, né? Do processo penal, do direito penal, mas em todas as demais áreas, né? Eu acho que vai ter um déficit muito grande aí, né? De conhecimento, né? Para o aluno que está em formação. E o outro ponto, né? Que iniciamos ali a conversa, talvez eu pontuando algumas críticas, né, em relação ao procedimento do júri, né? E lendo esses dias o livro do Rodrigo Faux, ele traz algumas pesquisas bem interessantes, né, com relação ao júri. E ele aponta ali, traz que nos Estados Unidos, no sistema common law, é um pouco diferente do nosso, né? Como o doutor Daniel estava colocando. Existe a possibilidade de se escolher, de selecionar melhor esse jurado, de forma que se aponte, de fato, um jurado imparcial, um jurado que ele não tem nenhuma relação com os fatos, né? Um jurado que já não se manifestou em relação àquele caso, às vezes um caso midiático, e o próprio número de jurados, né? Que é um número maior, agora, não salvo engano, não lembro, 10 ou 12, né? E se exige uma unanimidade, né? Acho que se exige uma unanimidade. Então, e nós temos aqui, daqui a pouco podemos perder um júri por 4-3, né? E aí o sujeito condenado, que percentual que dá esse, né? De condenação, né? Então é um limite ali muito perigoso, né? Tu tem 4 pessoas ali convencidas por uma condenação e 3 por uma absolvição. E no sistema norte-americano, o que as pessoas podem pensar sempre?
pessoal aqui, todo mundo ia ser absolvido se exigir unanimidade. O sistema norte-americano, como o Auri sempre critica, o Auri diz o sistema processual norte-americano é um Cadillac. Ele é muito bonito, só não sai na rua. Né? Porque o processo norte-americano ele é optado por poucas pessoas, porque a maioria dos casos se resolve no acordo. Né? Então, em alguns estados, 99% é o acordo, porque ele tem medo do júri. Sim. Mesmo com toda essa perspectiva de produção na frente do jurado, de 12 jurados por uma unanimidade, ele também tem medo da condenação. Né? Então, não é uma questão que sempre pensa, todo mundo vai ser absolvido. Não, isso não... Mas aqui, ainda, dentro da segunda fase do procedimento do júri, que é o julgamento plenário, as partes ainda, antes do júri, podem indicar a produção de prova testemunhal na presença do juiz, pode ouvir perito na presença do juiz, pode fazer produção de prova ampla na frente do jurado, de uma tal maneira que o jurado também possa formar a convicção dele com base na prova produzida em plenário. Tem júris que demoram 3, 4, 5 dias aí, não é de produção de... Porque a gente está falando aqui para advogados, que eles podem fazer. Eles podem fazer, tem um prazo específico na lei, que é antes do julgamento, ali depois que transita em julgado a decisão de pronúncia, abre-se o prazo para se saber o que a parte pretende produzir de prova em plenário. Quer dizer, ali é um momento processual próprio para fazer esse tipo de indicação de prova. Não é? Quer dizer, então existe a possibilidade também dentro do nosso sistema de tu produzir prova na frente do jurado. Agora, não é a regra. Não é a regra. Que é um problema, nem do Ministério Público e nem muito dos defensores. Defesa, até eu acho. Mas eu vou dizer até por mim, porque quando eu tinha dentro do processo a prova necessária para sustentar a acusação, eu não pedia para ouvir aquelas testemunhas todas de novo. Porque ela vai falar alguma coisa diferente. Eu só rolava testemunha para plenário se eu tinha um fato novo para provar, além daqueles que já estava provado desde o início do processo, desde a fase indiciária, desde a prova do contraditório ali. Eu não fazia prova de repetir todas as testemunhas para que os jurados pudessem ouvir todas, porque eu tinha, e aí era uma coisa minha, era um trabalho meu, eu perdia tempo, era chato, mas enfim, talvez fosse enfadonho até para o jurado, mas eu tirava a prova, eu tirava cópia de todas as peças do processo que eram relevantes, e eu distribuía as provas. Então, quando eu me referia ao depoimento do fulano de tal, eu pegava o depoimento do processo e fazia o jurado ler junto comigo. Porque assim eu dava para ele a possibilidade da identidade física dele, jurado com a prova. Porque a gente sabe, não é que tem pessoas que se convencem ouvindo, tem outras que precisam ler, e tem aqueles que precisam escrever, como eu, não é? Eu vou sempre escrevendo, não é? Então, eu só falar para aquela pessoa, eu não tinha segurança que aquela pessoa pudesse recepcionar, captar aquela mensagem ali, não é? Da maneira que eu queria que fosse interpretada. Agora, se eu mostrasse para ela e lia com o tom de voz típico, não é? Para o convencimento, para cada parte do depoimento tem isso, não é? A cada ponto que é essencial, não é? Se tu vai modulando a voz e vai mostrando que aquilo ali, não é? Digo, olha, aponta aí, sublinha aí, não é? E eles vão ali. Quer dizer, quando eu terminava de falar, ele tinha se convencido da mesma maneira que eu tinha me convencido, não é? Quer dizer, eu tinha segurança que ele sabia aquilo ali. Isso é muito importante, não é? E isso não é feito. Não adianta tu largar, como diz o doutor Daniel aqui, largava sentado uma decisão de pronúncia em cima. Ele lê aquilo e, para ele, não é nada. A única coisa que é possível ele concluir é que realmente existe uma dúvida, que é por isso que o jurado está ali, porque é só o que as pronúncias costumam dizer. Vejam bem, assim, olha que interessante, na graduação, quando a gente está ministrando uma aula de processo penal, direito penal, pega o nome lá, pronúncia. Cara, isso é grego, para o aluno de graduação. O que é pronúncia? E fora inúmeros outros termos do juridiquês, abro aspas, que são ininteligíveis para o aluno da graduação em direito. Agora imagina para o jurado que cai ali de paraquedas no dia do júri e começa a receber informação. Decidir sobre um dolo eventual. Assim. Não, e essa parte da graduação, muitas vezes tu percebe também que a pessoa, que o aluno, quando conclui o curso de direito,
ele sai, ele tem um perfil para alguma disciplina. O que gosta de penal, às vezes ele só vai aprender penal quando ele se preparar para a prova da OAB. Sequer ele sabe que fases vai apresentar determinado procedimento vai ser necessário. Então, hoje a gente enxerga realmente na parte da instituição, né, da educação em si, que há essa deficiência, né, para a preparação do aluno e depois do futuro advogado. Então, esse ponto é muito claro hoje. Eu vejo por muitos colegas. E o que acontece? O colega, quando ele chega, começa a pegar a primeira demanda, ele não sabe nem para onde ir. E quem é que sofre com isso? É o próprio cliente. E assim, a questão do júri, eu sempre digo uma coisa, a defesa tem a vantagem de falar por último, né? A acusação bota as cartas na mesa, a defesa pode, mas assim, o cara te ligou agora, meu marido tá preso, a mulher diz, meu marido tá preso, usado um homicídio, tu vai até uma delegacia, neste momento começou o teu júri. É isso que as pessoas às vezes não sabem. Nesse momento aqui começou o teu júri, porque tu sabe que é um caso de homicídio, que ele tem grandes chances de terminar num plenário e que tudo vai influenciar. Então, tá na dúvida? Fica em silêncio. O primeiro relato dado na delegacia vai ser utilizado daqui a 15 anos. O silêncio, na teoria, não te prejudica, mas e na prática? Eu sempre digo isso em aula. Cara, na prática, o que tu pensa se alguém ficou em silêncio de alguma acusação? Tá escondendo alguma coisa. Ele não pode justificar por conta disso, mas ele pode pensar. E o jurado vai pensar. Cara, só um pouquinho. Se o cara era inocente, que ele ficou em silêncio. Então, o próprio silêncio. Ele deu uma versão agora. Se contradisse... Quantos casos a gente tem de famosos onde a pessoa deu 3, 4 versões? Isso aí perde sua fragilidade. Aí... Pegando o gancho com aquilo que o Dr. Sérgio falou antes, só para a gente concluir aquela parte, a questão da prova que vai ser produzida no plenário. Porque não é... Eu falei ali, o Dr. Sérgio produziu uma prova, participou da audiência. A prova da pronúncia está aqui e da condenação também. Ele tem a condenação do réu aqui a partir desses depoimentos. Ele vai levar essa pessoa para falar no plenário. Não é porque a pessoa pode mentir ou porque ela faltou com a verdade. É humanamente, totalmente, não só como possível, como provável, que tu, ao dar 3 depoimentos sobre a mesma coisa, tu diga de forma diferente. Até porque tu tá nervoso, é um plenário, é tudo. Então, aquele gancho que uma pessoa aí daqui a pouco vai falar uma versão um pouco diferente sobre a cor da camiseta, sobre a cor do carro que passou, a defesa vai poder aproveitar e criar uma dúvida onde um fato que... Então, por isso, a produção probatória e para a defesa também, cara, eu não vou levar essa testemunha lá depois, então... Se já é favorável, né? Tu acaba restringindo a produção probatória em plenário, né? Muitas vezes. E é cansativo para o jurado, muito cansativo, a instrução em plenário. Sim. É necessário, mas é muito cansativo. Já fiz júri com juízes que reproduzia todos os depoimentos da primeira fase. Fazia os jurados assistir todos os depoimentos. Não. Todos os depoimentos. Já vi júri passar todos os depoimentos para os jurados assistir as pessoas que falaram na primeira barbaridade. Base não é legal nenhum. Mas às vezes há pedido de defensores, isso eu já vi, para que sejam transmitidos os vídeos e áudios dos depoimentos, para que ele não perca o tempo destinado para a defesa no debate. Porque tem uma hora daí ele só faz referência ao depoimento que o jurado já ouviu, sem a necessidade de que parar para reproduzir e voltar e reproduzir. O que realmente tira um tempo de exposição do plenário, que não é grande, dependendo da complexidade da causa. Não é? Essa é que é a questão. Perfeito. Eu quero inaugurar aqui um novo tópico, que é a preparação para o júri, tá? E aqui, mais trabalhar mesmo aspectos pessoais. Assim, com certeza há uma grande diferença entre a preparação da acusação e da defesa, na medida em que a acusação, a gente sabe, doutor Sérgio, a promotoria, o Ministério Público, muitas vezes faz um júri por semana, 2 júris por semana, né? A defesa já é muito mais espaçado, né? Salvo a Defensoria Pública. Salvo a Defensoria Pública. Aqui eu falo sobre a perspectiva do advogado privado, né? Da defesa privada. E assim, o advogado tem muito tempo para preparar o júri. E de, assim, aquele que quer, né? De preparar, e de redesenhar, de realinhar, de traçar estratégia, de definir quem que vai ser ouvido em plenário, quem que não vai ser ouvido, né?
E um ponto que nós costumamos fazer, a nossa equipe, nos júris, a gente costuma, quando temos júris, assim, comarcas, até cidades vizinhas, assim, a gente costuma sempre, no dia anterior, fazer uma concentração. É tipo o atleta de futebol mesmo. A gente fica num hotel, próximo ao fórum sempre, onde na noite anterior a gente faz uma última passagem daquilo que a gente vai produzir no dia seguinte, de provas e de argumentos e de debates. Então, fica eu, doutor Maurício, doutor Rodrigo, a gente fica num hotel, ficamos hospedados, fazendo a última passagem, que é a preleção, transportando para o futebol. E isso é muito positivo. Mas não só, a gente vai no fórum antes, conhece os servidores daquela comarca, vamos para o local, né, para o salão do júri, conhecer, se ambientar, né? Se ambientar a localidade. Fazendo uma analogia com o futebol que tu falasse, né? Quando se vai jogar num estádio novo, o que os jogadores fazem? Eles vão antes, batem uma bola nesse estádio para sentir como é que é o gramado, para sentir as condições, sentir o ambiente, sentir como é que é o deslocamento até esse local também, né? Se há trânsito, se não há. Então, isso é muito, muito importante, né? Por vezes, tu passar no local do crime, isso é uma coisa... Existia no local do crime, passar... já passou 10 anos, mas, cara, tu tá aqui, às vezes tu olha, mas essa testemunha, ela disse que ela tava mais ou menos por aqui. A tua visão ali, muitas vezes eu já tive casos em que chegando aqui, eu disse, não, mas só um pouquinho. Naquela janela ali, ela não conseguia ver o que ela tá dizendo. Sabe? Que isso no papel, tu não tem essa dimensão. Sabe que a questão de se ambientar também não é raro os advogados irem assistir antes júris do mesmo promotor que vai produzir a acusação no outro júri, para ver teu adversário. A maneira de trabalho. Essa aí é a questão da arte da guerra, né? Isso é preparação. Então, assim, perfeito. Conhecer as partes. Quando nós vamos para o interior, inclusive, a gente normalmente contata semanas antes os advogados da cidade para saber quem é o juiz, como que ele se comporta em plenário, quem é o promotor, como que ele se comporta em plenário. Então, assim, tudo isso entra no bojo de uma estratégia defensiva. Para quê? Para que as coisas não saiam dos conformes naquele julgamento. O Ministério Público e a Defensoria não vão ter essa capacidade operacional de fazer... Primeiro que o Ministério Público atua sempre no mesmo estádio, sempre em casa. Né? E tem que tratar todos os casos da mesma forma, pelo próprio princípio da impessoalidade. Isso. Mas eu queria entender, assim, sobre a perspectiva, então, do senhor, assim, doutor Sérgio, depois doutor Daniel, como que vocês preparam, assim, cada júri? O júri, a preparação do júri, ela é personalíssima, né? Não tem uma receita para isso. Não, cada um vai preparar o júri da maneira que ele estruturou, a maneira que ele quer defender ou quer acusar em cada caso. Né? Também não é uma regra fechada. Não é? Tu dependendo da prova, tu começa a trabalhar com os jurados o interrogatório do réu. Não é? Dependendo da prova, tu pode deixar o interrogatório por último. Não é? Então, isso vai depender das circunstâncias do fato concreto e da prova. Eu fazia um trabalho informativo, didático. Eu trabalhava com o processo aberto, como eu gostava de dizer. Eu gostava de mostrar a prova. Quando eu começava a exposição do fato para o jurado, eu começava com a comunicação de ocorrência. Aquilo que o doutor Daniel disse agora há pouco é verdade. O júri começa lá. Aliás, começa anterior à comunicação de ocorrência, porque, de regra, os homicídios têm um motivo. Não é? Então, isso aí o motivo já é antes da comunicação de ocorrência. Mas, enfim, eu começava a comunicação de ocorrência, eu destacava tudo que havia de importante que confirmasse a denúncia. Lá na fase indiciária, mostrava para o jurado, passava para o contraditório, mostrava todos os depoimentos e aí fazia uma conclusão e, muito importante, fazia a explicação dos quesitos. Porque aquilo ali, que é o que se resolve o julgamento, é a parte mais importante do julgamento, é onde se condena e se absolve, não é? E ali é muito pouco trabalhado em plenário. Não é? E eu fazia questão de ler quesito por quesito com os jurados
esclarecer a natureza da pergunta e a consequência da resposta. E isso aí era muito importante, porque a quesitação é tão complexa que, às vezes, nós ali, que temos uma vida toda trabalhando ali, nós, o advogado, promotor, juiz, defensor público, temos dificuldade em elaborar um determinado quesito, ou até entender o alcance do quesito. Agora, tu vai fazer, como o doutor Daniel falou, mas vai explicar o dolo eventual, a culpa consciente para o jurado. De uma maneira que seja inteligível para ele. Se para nós é uma coisa difícil, como é que tu vai explicar o erro de tipo e erro de proibição para ele? Não é? É um troço, sobre o quesito, é um troço louco. Deixa eu trazer um componente sobre quesito, como gera problema. Nós fizemos um júri envolvendo homicídio de trânsito, tá? Nós tínhamos, qual era a nossa tese principal? Era de que não existia prova suficiente de que ele era o causador do acidente, o réu era o causador. Isso significa o quê? Nós estamos falando aqui, se ele não é o causador, ele não é o autor. Yeah. Então, assim, a nossa tese, número 1, era essa. Jurado, não existe prova de que ele é o causador. Na hora da quesitação, olha que interessante, isso integra também, o advogado tem que ter muito claro isso. É importante, antes do plenário, o advogado já prevê, inclusive rascunhar qual é a quesitação que ele acha que é interessante que seja colocada lá. Por quê? Porque quando o juiz apresentar os quesitos, ele fazia a comparação para saber se está batendo. Mas, voltando para o nosso exemplo, a nossa tese principal era essa. E na hora da quesitação deu problema. A juíza queria colocar a nossa tese como... Desclassificação. Isso, desclassificação. E aí não era essa a tese. Sim. Porque, veja, nós estamos falando de autoria. Na verdade, mas ela não tinha que inventar, o quesito já está pronto. Exato. É o quesito da autoria. Mas tivemos que discutir. Então, assim, quando a juíza apresentou o projeto de quesitos, nós tivemos que, doutora, e aí ela chamou o promotor, e nós tivemos uma conversa ali, no momento, para dizer, a nossa tese é essa. Na verdade, a nossa tese trata da autoria. Então, está aqui a nossa tese. E aí deu certo, inclusive acabou gerando uma absolvição por essa tese. Mas ia gerar um problema muito grave se não fosse feito do jeito que nós havíamos previsto. A quesitação é uma usina de nulidades, né? É muito fácil tu anular um júri por defeito de quesitação. Ou na forma da leitura da quesitação. Depois da simplificação da quesitação, que veio com aquela reforma, se melhorou. Se melhorou ou diminuiu, não é, a quantidade de júris anulados por defeito de quesitação, porque agora ficou mais enxuto, ficou mais objetivo, mas antes era uma loucura, não é? Então a preparação que tu tem, que tu leva para o jurado, a minha, que era sob o viés da acusação, era uma preparação estritamente didática. Não é? Muito pouca matéria jurídica, quase nada. Nunca leitura de jurisprudência nem de doutrina, nunca. Eu não me lembro da última vez que abri um livro para explicar para o jurado o que é um homicídio privilegiado, o que é os requisitos da legítima defesa, o que é isso, o que é aquilo. Não. É tudo com uma explicação simples, inteligível, não é? Mas sem o juridiquês. O júri tem uma linguagem própria. É possível lá na universidade, não é, a gente aprender tudo sobre procedimento. Mas tu levantar ali, logo quando o juiz te entregar a palavra, e tu diz, o senhor tem 1h30 para falar. Ali é o problema. Né? E eu sempre defendi, inclusive no Ministério Público, que quem não é vocacionado para fazer júri não deve fazer. Não é? O júri não é uma aventura. Não é? Tu não pode achar que é capaz de fazer aquilo ali sem tu realmente conhecer aquilo que tu vai fazer. Perfeito. Né? Porque tu está jogando com valores e com consequências perigosíssimas para qualquer lado, seja para absolver, seja para condenar. Não é? Então, quem não tem vocação, quem não gosta de fazer, não é? Quem não é afeito àquela atribuição, não tem que fazer júri. Não é? Nem para acusar e nem para defender. Não é? Porque tu coloca em jogo, tu coloca em perigo direitos fundamentais que nos são muito caros. E hoje o Ministério Público tem promotores qualificadíssimos no júri.
Assim como a defensoria tem defensores públicos qualificadíssimos, e eu aqui cito o defensor com qual eu trabalhei por muitos anos, que é o Leandro Votrick, que era sensacional, aprendi muito com ele, evoluí muito em termos de argumentação, de tranquilidade para exposição, enfim, ele era muito bom. E tu não pode te dar o luxo de fazer um enfrentamento com profissionais qualificados e sem tu estar realmente preparado para aquela função ali. Senão tu bota fora o direito ou do teu cliente ou da sociedade. É muito complicado isso. Perfeito. E essa questão da preparação, né, como eu falei antes, ali, eu acho que começa lá já na delegacia, porque é aquilo que nós, às vezes, como advogados, né, não, tu vai dizer isso aqui. Não, a primeira coisa chega cá, o que aconteceu? Não, eu não tenho nada a ver com essa história, nada a ver. Então tá aqui, se eles pegaram o teu celular ali, se eles abrirem tudo, não vai ter nenhuma conversa. Não, quer dizer, pode não. Então tá, tem que me dizer o que aconteceu, porque eu vou criar uma versão aqui, que se ela for desmontada depois, quem vai pagar é tu. Né? Então, a tua versão tem que ser a mesma daqui até lá na frente do jurado, porque o silêncio pega mal pro jurado. Mas pega muito mais mal falar uma coisa e depois outra. E depois outra. Sabe? Porque eu vou acreditar nesse cara, se ele tá me falando uma coisa agora. E assim, o primeiro júri que eu fiz na minha vida foi com o Dr. Sérgio, e ele fez questão de dizer para os jurados que eu estava inaugurando no plenário, era um caso de um dolo eventual no trânsito, uma coisa... as garrafas de Nato Nobres lá, lembra? O doutor levou 4 garrafas de Nato Nobres pro plenário para mostrar o que eles tinham tomado. É o que eles tinham tomado. E aí eu saí arrasado, era um júri didativo ali, foi 4-3, uma questão... aquela coisa, né? Aquela derrota que nos dói, derrota. Eu não gosto de usar, às vezes, essa expressão, porque, afinal de contas, foi o resultado que os jurados entenderam como justo. E o doutor Sérgio me disse uma coisa que eu falo até hoje sempre, talvez o doutor vai falar depois mais sobre isso, porque, afinal de contas, ele que é o autor, e eu digo em sala de aula isso, que ele me falou naquele dia, ele disse assim, Daniel, tem coisas que estão fora do nosso alcance. O júri, eu sempre sei essa ordem, o júri, ele é o fato, o réu, a prova e depois o nosso trabalho. Ou seja, tem um fato, às vezes, que o fato por si só já marca tanto a sociedade, os caras olham aquilo ali, cara, decapitaram uma criança. Não importa o que tu me falar aqui, eu vou condenar. Porque 10 vezes o mesmo júri. Porque o fato foi... às vezes, o réu, a pessoa do réu. A pessoa do réu, isso faz uma diferença. Por que tem tanta questão dos antecedentes? O cara olha assim, é um jogo de se colocar no lugar, entendeu? O jurado olha assim, cara, só um pouquinho, esse cara com todo esse histórico, eu não me vejo no lugar dele. Agora, se é um cara que um fato na vida, podia ser eu, podia ser meu pai, entendeu? Então, o réu marca demais o júri. Aí depois tem a prova, que querendo ou não, nem sempre passou pela gente essa produção probatória, e depois o teu trabalho. E eu me incorporei disso aí sempre, eu acho que isso é importante, eu quero falar da preparação então rapidamente sobre essa perspectiva, porque eu digo que o advogado ou o promotor que vai fazer o seu trabalho, ele tem que saber trabalhar com esses pontos. Tu tem que trabalhar com o fato, tu tem que trabalhar com o réu, tu tem que trabalhar com a prova, né? Tu não pode esquecer, vou falar só de prova e não vou falar da pessoa do réu. Não, isso aqui influencia demais, seja para acusar, seja para defender. É certo ou errado? Não estou entrando nesse mérito, mas acontece, né? Então, teve um caso, rapidamente, eu ia fazer um didativo e o outro tinha um advogado constituído. Foi lá em São Leopoldo, não sei se o doutor vai lembrar. Aí nós estamos conversando ali, o meu réu estava preso por outros fatos eram 2 irmãos, fatos aconteceram bem antigamente, e o meu réu estava preso por outros processos, outras 1001 broncas que ele tinha, e nisso entra um senhorzinho, os jurados estão ali, entra um senhorzinho, chapéuzinho, uma coisa embaixo do braço, e o doutor Sérgio olha para ele, o senhor é jurado? E os jurados todos ali. E ele, não, eu sou fulano, o réu. Aí o doutor disse, não, o senhor pode sentar ali. O senhorzinho deu bom dia para os jurados e foi. No que ele passou, o doutor me olha, perdi o júri. Aquela entrada daquele senhorzinho ali foi determinante. A prova era a mesma para o meu cliente e para o irmão dele. Todas as testemunhas ou colocavam os dois no local ou não. A tese era uma legítima defesa, que eles teriam numa briga e tal. Resultado do processo, o meu cliente condenado e o irmão dele absolvido.
porque o meu cliente tinha mais 4, 5 processos e aquele ali tinha aquela briga, depois fazia voluntariado na igreja, juntaram tudo isso. Então, essa perspectiva, tanto para acusar quanto para defender, faz muita diferença. Eu acho que os profissionais precisam saber trabalhar também sobre isso, né? E depois a gente pode até falar da questão do interrogatório, que eu acho que é um ponto fundamental. O jurado julga tudo. Julga tudo. Ele julga tudo. Ele julga o réu e a vítima. Julga o advogado. Julga o advogado, a maneira que tu fala, a maneira que tu te dirige para ele. Ele julga se tu chama ele pelo nome, que eles não gostam. E os advogados gostam de chamar os advogados. Como é que esse cara sabe meu nome? Ele na hora do sorteio ele anota. Não. Aí quando ele vai fazer a saudação, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, eles não gostam, eles detestam isso, não é? E com razão, não é? Porque sigilo da votação. Pode gerar uma insegurança para o jurado. Gera insegurança. Não é? Quer dizer, então, eles julgam absolutamente tudo, toda a tua postura, teu caminhar, maneira de tu falar, o tom da tua voz, não é? Se tu foi educado, se tu não foi educado, se tu foi agressivo, Doutor se tu não foi Sérgio, agressivo. nós julgamos o tempo todo. Se tu quer convencer ele a um julgamento que ele não está afim de acolher, não é? Que não é o julgamento dele, o jurado não gosta de ser convencido daquilo que é contra o interesse dele. Então, tu não pode chegar lá empurrando o jurado dizendo tem que absorver, tem que absorver, tem que absorver. Assim como eu não ia lá dizer, tem que condenar, tem que dar, vocês são obrigados a condenar. Tem que condenar, tem que condenar, tem que condenar. Não. Faz o trabalho, mostra a prova e diz que o juízo condenatório é procedente por isso, por aquilo. Mas deixa ele livre para tomar o veredito dele, não é? Porque daí tu dá condição para ele, não é? Tu não constrange ele a votar contigo, não é? Tu deixou ele livre para ele fazer o juízo dele, de acordo com eu terminava dizendo, doutor Daniel, olha, se vocês entenderem que essa prova aqui não é suficiente para condenar, vocês tomem a decisão que melhor aconselhe, que melhor acomode a consciência de vocês. Vocês não saíram de casa para condenar ou para absolver ninguém, vocês saíram de casa para fazer um julgamento. Não é? Se esse julgamento que vocês intimamente chegaram à conclusão, ele é absolutório, não tem problema nenhum, vocês votem pela absolvição. Perfeito. E isso dava uma credibilidade também para a acusação, não é? Então, aí que a defesa também tem que se valer disso. O jurado ficava livre, assim. Livre? Mas... Eu queria aproveitar que a gente entrou nesse assunto, está dentro da pauta aqui ainda. A gente está sempre, durante a nossa preparação para o júri, a gente percebe assim, o quanto é importante a gente se ater a esses detalhes, né? Que é o ponto do jurado estar nos observando desde o início, né, que nós adentramos ao plenário. Né? A postura do advogado, o tom das nossas conversações, a preparação que fizemos com o réu anteriormente, desde a postura que esse réu vai adotar para o júri, desde a vestimenta que ele vai se apresentar, né? E também prepará-lo, porque ele vai poder ouvir, pode ser que ele tenha que ouvir coisas que ele não gostaria de ouvir, né? Pode ser que se dirijam a ele com um tom ofensivo, né? E como que ele vai assumir, né? Como ele vai reagir ouvindo tudo isso, né? Então tem que ter uma preparação, né? Ele não pode ter uma postura arrogante, né? Ele não pode se manifestar naquele momento, né? Porque quem está julgando ele são os jurados. Julga né? tudo, né? Então, julga assim, tudo. O que eu estou passando, né, para esse jurado? Quem eu sou? Qual é a imagem que eu quero passar? Né? Então eu digo assim, a afinidade e empatia ganha júri. E outra, muitas vezes, mesmo se tua prova é fraca, a afinidade e empatia ganha júri. E outra coisa que eu sempre falava, quando estava na preparação de júri ou coisa assim, até mesmo para colegas, sempre, cara, que a gente já falou aqui, tu tem pouco tempo para falar. A saudação já é teu júri. É verdade. Tu já tá fazendo o júri na saudação. Então, o doutor Sérgio, por exemplo, eu me lembro, ele era uma pessoa que ele fazia a saudação sempre, ele saudava o réu, ele saudava a família do réu, que ali estava. Eu vejo advogados, tu chega para fazer um júri, tá a família toda da vítima lá. Cara, eu sempre me virei
e saudei a família da vítima e disse que eu sentia a dor, entendia a dor deles e que eles respeitaram que o trabalho que eu estava fazendo ali era um trabalho de defesa e que se algum deles em algum momento precisar, vai ter alguém fazendo isso. Então, que eles entendessem que eu nunca ia desrespeitar a memória daquela pessoa. Então, isso também dá uma simpatia para o jurado. É muito comum a acusação elogiar o juiz, que esse juiz é um cumbra. Aí o advogado chega lá e elogia o juiz também, que também concede decisões de liberdade, que concede sentenças absolutórias, que tu já está passando um recado para o jurado. Olha, a justiça, eu posso ser justo tanto condenando quanto absolvendo. Então, esse momento já é um momento também. O promotor não te saudou, foi prepotente. Tu vai lá e saúda ele. Isso, que é a primeira impressão. Claro. Primeira impressão. Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte, dentro dessa perspectiva, né? Se é o jurado, né, que vai julgar, né, e a gente está falando aqui em postura, a gente está falando aqui em empatia, em afinidade, né? E quando a gente tem ali uma disputa muito acirrada, né, entre a defesa e a promotoria, e aí acabam acontecendo alguns excessos, né? Às vezes até um tom de xingamento, né? O que vocês acham? O que isso vai passar para os jurados, né? Essa forma mais combativa, muitas vezes, que acaba gerando um excesso, né? Eu não recordo, assim, até falei informalmente para vocês, antes de nós começar a conversa aqui, de algum júri que o júri tivesse sido suspenso, ou dissolvido o conselho de sentença, ou marcado uma nova data, por ter acontecido uma situação dessa natureza comigo no plenário. E nem nunca tem uma ata, nunca tiveram uma ata de júri em que o advogado de defesa foi lá e consignou que eu teria sido deselegante, que teria ofendido, teria criado uma situação desrespeitosa ali e antiética no momento da exposição. Como eu falo primeiro, né, eu sempre tentava dar o tom do julgamento. Eu, como disse o doutor Daniel, eu ia lá, fazia a saudação para o réu, e eu tratava ele como réu, na condição processual de réu, chamava ele de réu, mas nunca ninguém me viu chamar ele de bandido, de vagabundo, de sem vergonha, de pária, de marginal. Não. O cara era o réu. Estava respondendo processo, estava ali na condição de réu. E eu tratava ele com essa condição. Quantas vezes dei a parte para réu quando eu estava falando, não é? Não, doutor, o senhor não diz, não, mas então, se não é assim, por favor, o senhor já foi interrogado, mas então me diga como é que é. E normalmente era condenatório a intervenção dele, não é? Por isso que eu deixava, claro. Me incomodava. Às vezes o juiz queria interferir, não, deixa ele falar. O julgamento é dele aqui, deixa ele falar. Aí ele falava, ele me atacava e tal, enfim, não é? Mas assim, eu acho que o respeito é fundamental. O Estado chama uma pessoa ali para julgar essa pessoa porque ela agiu com desrespeito, em última análise, né? Então o Estado não pode chegar ali na pessoa do promotor e desrespeitar o réu. E como é que a acusação pode respeitar o trabalho da defesa e o réu? Elaborando e produzindo uma defesa com observância das garantias constitucionais do acusado. Ele tem direito, que é ampla defesa, contraditório, devido processo legal, a garantia de ter uma acusação com prova lícita, não é? Presunção da inocência, não é? É isso. Eu não vou lá para desrespeitar. E é assim que eu crio um ambiente também saudável para a defesa. Eu não fico provocando a defesa, eu não faço júri contra o doutor fulano de tal, contra o doutor fulano de tal, contra o doutor... Mas é comum os advogados, inclusive, irem lá para fazer júri contra o promotor. O que para mim era sempre muito bom, porque o jurado me conhecia, não é? Se na primeira ofensa que o advogado me dirigia, eu digo, o júri está perdido pro cara. O jurado me conhece. E é um ganho muito, né? E eu não ia. Não retribui. E eu não ia. E eu não respeito. E às vezes vinha um ataque assim, reiterado, recorrente, e aí quando ele parava um pouquinho, eu digo, doutor, o senhor quer um copo d'água? Chamava, doutor, serve um cafezinho pro doutor. Não é? Então eu não respondia.
Eu não respondia, sabe? Que nem aquele cachorro que corre atrás do carro e tu para o carro e o cachorro fica desenchavido, assim. Para. Então eu não, sabe? Não O cara caiu na armadilha. me tirava para dançar e eu não ia, né? Eu não, Sei. não, sabe? Então eu acho que essa questão do respeito é bom. Trazendo para a pergunta, o jurado não quer saber da briga. Aliás, o jurado quer resolver aquilo ali o quanto mais cedo possível. Vai embora. E mais calmamente e tranquilamente possível. A briga não ajuda o jurado a tomar uma decisão, não é? Ela perturba o jurado. Tu tem que deixar o jurado calmo, tranquilo, com a mente aberta, não é? Tu não pode... e depois não é, quando a pessoa realmente ingressa num estado de ânimo exaltado, não é? Ele diz coisas que não deveria dizer. E essas coisas que não deveria dizer pode arranhar o ouvido do jurado, pode não cair bem. E aquilo que de repente tu podia estar num ambiente ali de simpatia, de sintonia com ele, não é? Dele ser receptivo à tua mensagem, de repente ele já não é mais. Perfeito. Por uma bobagem que tu falou sem necessidade. Pode perder o convencimento numa coisinha. Mas é óbvio. Que tu Não é? produziu pode ir por água abaixo. São pessoas que tu não conhece. Não, e é um ser humano, ele ganhou uma antipatia contigo, não Não, gostou da de- tua postura. Mas de graça? De graça, e a partir daquilo ali, tudo que tu falar vai ser ouvido com... A gente faz isso o dia inteiro, tem uma implicância com o cara. Aí ele tá falando uma coisa certa, mas eu não gosto desse cara aí, né? Parou de ouvir. Parou de ouvir. Então, tu criou uma implicância. E se ele criou uma implicância contigo... É uma predisposição. É. Aí o teu argumento ou não entra ou é muito difícil entrar e convencer ele. Isso é uma questão Doutor Sérgio, da linguística. nós temos visto atualmente, assim, até com esse negócio das redes sociais, doutor Benal, doutor Maurício, advogados, assim, que parece que é aquele negócio, vai lá com aquele negócio egóico, Né? ele vai para o júri para aparecer, para gritar, Tirar para foto. desrespeitar, tirar foto. Tirar cortes pra... Exatamente. E aí o interesse do réu fica num segundo plano, ou terceiro plano. E nos chama muita atenção isso, de advogados que acham que fazer gritaria lá diante do plenário vai resolver o problema. Dá tapa na mesa, tapa na cara e não sei o que, e o resultado... E aí tem curtida, tem like em rede social e a pessoa acha que está fazendo um bom trabalho. Só que o réu está condenado. Mas Então, assim, aí- isso é um grande problema. Isso né? dissemina, né? Hoje em dia, né? Dissemina muito. E as pessoas, alunos, enfim, estudantes, acham que escola. isso é o correto. Isso né? faz escola. Faz escola. né? Isso faz escola. Essa postura faz escola. Que tu tem que fazer, é um discurso de ódio contra a acusação. Não é? Pô, E é o contraproducente. processo é assim. Tem um sujeito que vai lá e acusa, tem outro que vai lá e defende e outro que julga. E Eu já fiz... Isso não vai mudar nunca. Seja, não fiz 1.200 júris, né? Mas desde a audiência, eu já fiz muita audiência com tudo, em tudo que é situação. Eu nunca me indispus com ninguém. Porque, cara, tu vai fazer uma defesa combativa, tu vai ali, tu diz, não, doutora, só um pouquinho, eu quero consignar, isso aqui não pode. Só que a doutora, a promotora, a senhora tá perguntando, a senhora tá induzindo. Cara, Técnica. com respeito, entendeu? Agora, bater boca, ofensa, não. Tem coisa muito mais importante ali. E é contraproducente no plenário, doutor Sérgio. Isso e bater de frente com o Ministério Público Para contraproducente. defesa por não quê? é bom. Porque o Ministério Não é Público já parte de uma aura de defesa social e que de fato faz a defesa social, né? E com credibilidade. Já é conhecido pela Estatal, comunidade. Conhece a comunidade. E a gente tem uma tendência a reduzir a complexidade das coisas aos códigos binários, né? Um conveniente condutor de complexidade, como diz o Rui Cunha Martins. Então, o jurado, como qualquer um de nós, vai pensar sim ou não, certo ou errado, bandido ou mocinho. Então, lado bem e lado mal. Já tem uma... Exato, exato. Tu vai Uma fazer um júri predisposição. dizendo que a polícia mentiu. Isso é comum. Tu não vai conseguir. Por mais que a polícia tenha mentido, né? Vamos supor, tu vai ter que... Tem outras formas de falar, né? Exatamente, porque ao fim e ao cabo, tu tá colocando o jurado a acreditar no bandido ou no ladrão. Exato. No bandido ou no mocinho, perdão. Eu costumava dizer isso até com uma certa irresignação dos defensores, né? Essa indagação eu fazia para o jurado, quando dava o debate sobre se o depoimento do policial era mentiroso ou era verdadeiro. Não é? Aí eu botava, então vamos fazer, nós temos só uma maneira de resolver isso aí. Isso é uma questão de acreditar em... Chamá-lo. E em qual? Não, nós vamos fazer assim, ó. Vocês vão acreditar na palavra do
do sujeito aqui, do réu, não é? Ou do policial. Para quem é que vocês ligam quando alguém rouba a tua casa, assalta teu carro, estupra a tua filha? Tu liga para ele ou tu liga para o policial? Vai ligar para ele aqui? Não, se tu vai ligar para o policial, então tá resolvido o dilema. Não é? Isso é um exemplo do redutor de complexidade. Muito bom, Marcos. É isso. São as estratégias. É um jogo de palavra, mas funciona. Às vezes, nem tanto, né? A gente já teve casos, caso importante até nesse mesmo sentido que a discussão era exatamente numa suposta confusão, né? Que aconteceu em sede de delegacia. E foi batido muito, o promotor trazia muito o nome do delegado e do inspetor. Bateu na tecla. E aí entra bem nessa parte da preparação, né? De estar toda a equipe ali acompanhando o que foi feito no trabalho. Enquanto havia aquela sustentação do MP, um estava cuidando dos jurados, um outro já foi na internet pesquisar, por acaso, o nome do delegado que tanto falou, né? E aí, aquele advogado, aquele delegado, que é um cara correto, honesto, já não era mais. Inclusive, havia matérias policiais que demonstravam que ele respondia a outros procedimentos. E, claro, quando abriu aquela chama de pesquisar o delegado, o outro colega já foi pesquisar o inspetor. E, inclusive, encontrou o inspetor também respondendo ao processo. Só que, claro, quando tu joga isso no júri ali, quando tu oferece para o MPA, a gente pode apresentar isso aos jurados, por natural, ele não permite. Ele não permite, porque, claro, ele não sabe. Primeiro que ele não vê o teor do Mas que se tem. fez essa pergunta em voz alta, já apresentou. Isso. Exatamente. Já gerou a dúvida. Já gerou a dúvida jurado. nos jurados. O que será que tem ali? E às vezes gerar a dúvida é melhor do que apresentar. Já chega com um envelope fechado, quero juntar isso aqui. Exato. Se fez isso, já tem que dissolver o conceito de sentença. Exato. O problema é que eles viram aquilo ali, eles já estão com dúvida sobre o que tem. Exatamente. Esse caso que o Dr. Rodrigo está fazendo a referência foi muito interessante, porque assim, ó, a defesa estava sustentando que havia sido forjada a confissão do réu lá no início da investigação. E, de fato, quando se faz a cronologia do processo, era bem questionável mesmo aquela confissão. Só que o promotor da justiça fez tanta e tanta referência, mas o policial, por que ele cometeria um crime aqui? Ele tem família, ele tem profissão, ele tem uma carreira. Ele não parava, né? E a gente assistindo. Daqui a pouco eu pensei assim, eu vou me levantar. Aí eu saí, né? E fui no computador, vou tocar o nome desse delegado para ver o que fala dele. Pum, deu gol. Aí falei, Rodrigo, ó, tem mais aqui o... Excluído. O delegado tinha crimes. O inspetor tinha sido excluído da polícia. E assim, desmontou um pouco. E só claro, nós tínhamos o prazo dos 3 dias, e aí nós consultamos ao juiz. Juiz, o Ministério Público está fazendo tanta referência aqui aos predicados pessoais da equipe da investigação, e nós fomos consultar e consultamos ao juiz se a gente pode mostrar para os jurados quem são os policiais. E consultamos o promotor também. E aí o promotor, pego no contrapé, ficou... Não foi. Aqui foi juntado, foge do prazo de 3 dias, o Ministério Público se opõe. Acabou. Com aquilo ali a gente trabalhou com os jurados porque eles o tempo ouviram. inteiro. Ali já estava estabelecido. E não houve consignação de nulidade, que fique claro. Porque poderia, né? Claro. Poderia o Ministério Público, não. Então vamos dissolver porque isso aqui. Mas não houve, no caso. Essa questão do trabalho e estabelecer esse vínculo, essa sintonia com o jurado é fundamental. Mas o respeito, né, não há como prescindir, não é? Respeitar o réu, respeitar o advogado de defesa, as garantias processuais, não é? Eu sempre trabalhei dessa maneira. Eu queria iniciar aqui um novo... Como que os senhores entendem? Assim, o aparte tem profissional que não gosta de aparte. Pessoalmente, eu gosto. Né? Inclusive, quando a gente vai iniciar os debates, doutor Maurício, doutor Rodrigo, a gente sempre inicia a nossa fala trazendo para o promotor, para a acusação, dizendo, doutor, acusação, o senhor me interrompa sempre que o senhor achar necessário, porque aqui a gente quer, quanto mais
o jurado for municiado com informações, e os apartes são uma boa oportunidade para isso, né? Melhor para o conselho de sentença. Eu acho que eu sempre digo assim, a parte é uma coisa que tu tem que usar com moderação e saber usar. Como a gente fala por último, eu nunca gostei de fazer a parte. Eu vou esclarecer depois. Né? Eu nunca quis fazer o a parte para não ficar atrapalhando a acusação. Quando eu fazia era a indicação da folha, né? Porque ali isso tu pode a qualquer momento, não vou me saber de cor agora o dispositivo, a qualquer momento eu posso pedir que ele me indique a folha em que está o que ele está referindo. Isso é uma estratégia boa porque o promotor está falando ali e os jurados estão assim, vidrados. Pá, tá rolando aquele clima. E tu ali atrás, e ele falando, e o jurado aqui, doutor, brum, todo mundo virou pra ti, né? Qual a folha? Tu entendeu que já deu aquela quebrada. E, principal, se eu sei que ele está referindo a alguma coisa que não é bem aquilo que a testemunha disse, eu pedi a folha. E não fiz a parte. Beleza. Quando eu vou falar, eu sempre digo isso, que da mesma forma como os doutores. Saúdo o Ministério Público e digo, eu não fiz nenhuma parte, deixei o senhor trabalhar, mas fique o senhor totalmente à vontade para me interromper assim que entender necessário ou que eu esteja faltando com a verdade. Eu largo isso aí para ele, porque se depois ele fizer uma parte que eu não gosto, eu digo, doutor, eu não lhe fiz a parte, doutor. Né? Ah, tu disse que ia me dar azar que eu disse. Mas assim, se eu coloco isso e ele não faz nenhuma parte, que ele pensa, vou ir na réplica, não vou apartear o doutor agora, ele também não me fez. Aos olhos do jurado, pode pensar assim, o cara disse que se estivesse faltando com a verdade era para interromper. Como não interrompeu, talvez seja verdade. Mas só para concluir, agora a questão então do aparte, ele eu abro essa possibilidade, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado quando tu for fazer. Porque tu tomar uma invertida numa parte é uma coisa que dentro daqueles detalhes do júri pode fazer a diferença. Pode, mas aí é preparação. Assim, por que eu gosto do aparte? Primeiro, porque viabiliza um aumento do tempo de debate. O aparte ele não é cronometrado e te viabiliza mais tempo. Então, tu consegue interagir com a acusação em frente ao julgador, que é o jurado, e fica claro isso. Porque... Não, mas aqui eu estou falando de coisas diferentes. Eu estou falando de... Eu gosto que me apartem. Eu estou falando do advogado fazer o aparte. Com certeza. Do advogado fazer o aparte. Eu sou um que eu particularmente evito eu fazer, né? Concedo sempre que me é solicitado. Eu nunca tive problema com a parte. Aliás, quando eu começava a falar, eu já me virava para a defesa e disse, olha, doutor, se o senhor achar necessário e aí oportuno qualquer parte, o senhor pode me solicitar que nós podemos, desde que seja relacionado com aquilo que nós estamos trabalhando no processo. Então, e eu também não fazia a parte. Eu só fazia a parte se eu via que o advogado estava tentando induzir em erro o jurado com informação que não era verídica, que não tinha correspondência na prova, se ele estava dando uma interpretação desautorizada pela prova, então, e questões assim que refugiam da ética, não é? Fora daí eu não fazia. Quer dizer, se eu usei toda uma argumentação lá para convencer, trabalhando a prova, é justo, é do julgamento, não é que o advogado use do mesmo espaço para, da mesma maneira, tentar convencer trabalhando a prova. Isso não tem problema nenhum. Não é? Agora, se realmente existe uma distorção, não é? Existe uma ilicitude, não é? Aí tu te obriga a fazer uma parte. Mas eu acho a parte sempre muito perigoso. Tem que saber, como o doutor Daniel disse, tu tem que eleger exatamente aquele momento, porque também não pode ser em qualquer momento que o advogado ou o promotor está falando que vai fazer a parte, não é? Porque se o jurado entender que aquele teu a parte, ele é protelatório, para interromper, não ele é provocativo, não ele está interrompendo para
para te distrair, para tirar a tua atenção, para distrair o jurado que estava, como o doutor Daniel dizia, está fixo ali, que tem um clima rolando ali, como foi a expressão, não é? O jurado não gosta porque Ele vai se incomodar. Porque ele, vai se exatamente. Não é? Se ele vai ver que o aparte é inapropriado, é improcedente, não é? E aí ele não vai gostar. Então é perigoso. A gente sempre tem que olhar Percepção. qualquer intervenção sob o olhar de quem está julgando. Não é? Se aquilo ali vai ser bom ou vai ser ruim. Ou tomar uma ré numa parte. Daí Que aí acaba, né? porque daí não tem volta. Não é? Tem júris que Eu já vi. tem júris que se resolve numa parte mal feito, não é? E mal respondido. Se tu cobra uma posição ou uma informação, uma demonstração de uma prova, daquilo que o advogado falou, e que não está no processo, e que tu insiste ali, não, mas doutor, então o senhor mostra para o jurado. Mas não, mostra para o jurado. Aí tu pode dizer para o juiz até, não, doutor, então vamos suspender aqui só para... Por isso que o profissional, ele tem que estar muito preparado para os debates. Ele não pode falsear. Eu sempre disse, tu pode perder, não conseguir êxito na tua... por N fatores. Agora, menos por desconhecimento do processo e por falta de preparação. Tu, advogado, é o principal interessado, porque para o Ministério Público e para o juiz é mais um processo, como tem que ser. Não é? Não. É mais um processo que o Ministério Público e o juiz não podem tratar nenhum processo de forma diferente do outro. Pro teu cliente, é o processo da vida dele. Exatamente. Então, tu tem que ser o maior interessado dentro daquilo ali, porque aquilo ali é o processo da vida daquela pessoa. Sobre aquela questão que o doutor Daniel falou da página, eu sempre fazia um índice no processo. Desde a comunicação de ocorrência até a última folha. Eu tinha tudo indexado. Toda a prova, na ordem cronológica que ela vinha no processo, do início ao fim, e trabalhava com índice na minha frente. Era melhor o processo físico. Não, eu não... Olha, eu sou capaz de dizer que eu não sei fazer júri com processo eletrônico, não é? Porque eu tinha toda uma preparação voltada para o processo cívico. E agora, dava aquela credibilidade quando tu pegava o processo. Mas é claro. E tu abria o processo na frente do jurado e mostrava para ele. Do que tu botar uma cópia digitalizada. E tinha outra. Não é sobre a parte, às vezes. Tu podia pegar o processo na mão, dependendo da parte do advogado, botar lá em cima da bancada da defesa e dizer assim... Me mostre aqui, então, doutor, onde é que está. Procura aí. Pronto. Aí temos o tempo que o senhor quiser. Exatamente. Não, exatamente. Se tu sabe que não está ali, não é? Aí o sujeito vai lá, abre, não é? Às vezes eu pedia a folha e ele começava, porque não estava preparado, não é? Procurar, e eu com a folha anotada aqui. Eu ainda dizia, doutor, eu não devia, não é? Mas eu vou lhe ajudar, está na folha tal. Pronto. Não é? O que passa na cabeça do jurado? Temos um preparado. O cara não conhece o processo. Exatamente. Né? E se engana quem pensa... Não, e se engana quem pensa que o jurado às vezes está fazendo o primeiro júri dele, né? Por muitas das vezes ele já fez diversos júris ali. Ainda mais comunidade pequena. Em cidades menores ele já está acostumado e ele percebe... Profissional. Ele percebe rapidamente quando a parte domina ou não o processo, né? Como ele apresenta a prova. E aí o jurado já consegue perceber a deficiência, às vezes, e isso prejudica, inclusive, a própria parte que está... A questão é essa, se tu não tem conhecimento daquilo que tu está falando, não é? Tu não vai conseguir convencer, porque tu não tem segurança. Sim. Não é? E quem está ouvindo, está vendo. Não é? Está sentindo. Exatamente. Esse que é o problema. Novo tema, agora estamos já até nos encaminhando para o final, temos aí mais 20 pouquinhos minutos. 20. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, vem decidindo situações aí envolvendo o júri que são aí de grande relevância. Tá? Em 2021, eu cito a referência, a proibição do uso da tese da legítima defesa da honra, certo? Então, em 2021, o Supremo declara inconstitucional a utilização dessa tese em plenário, sob pena de nulidade. Né? Então, nenhuma das partes podem utilizar isso. Esse ano... O que é um absurdo, né?
Isso, eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês. Esse ano, nós tivemos agora, aqui na minha visão, tá? Ataques frontais aí ao júri, enquanto instituição. Primeiro, ao autorizar o cumprimento antecipado de pena a partir de decisão plenária, tá? Então, o Supremo vem e diz que, com base na soberania dos vereditos, esse é o argumento, poderia, então, haver o cumprimento antecipado da pena. E aqui, me parece que o Supremo fez uma leitura um tanto quanto equivocada do que seria a soberania dos vereditos, né? Mas, enfim, o que estava... Para vocês verem o nível de problema, a lei dizia que seria só para prisões superiores a 15 anos, né? Apenas superiores Sim. a 15 anos. Aí o Supremo vem, quando provocado, e diz, não, pode ser em qualquer pena. Ok, o fundamento é esse, soberania dos vereditos. E agora, na semana passada, eles julgaram aquela matéria envolvendo a possibilidade de acusação recorrer quando houver absolvição pelo quesito genérico, né? Então, assim, e em ambas as sessões de julgamento, houve ali manifestações expressas dos ministros, de alguns ministros do STF, onde eles dizem que são contra o júri, etc, etc. Tudo aquilo que nós já conhecemos. Eu queria, então, colher dos senhores o que vocês entendem sobre cada um desses pontos. Sobre a tese da legítima defesa da honra, eu acho que o Supremo, nessas 3 hipóteses que tu referiu agora, a decisão é política, não é jurídica, né? Então, por causa de um contexto, né? Por causa de um contexto casuísta, o Supremo entendeu que tu não pode defender a tese da legítima defesa da honra. Bom, nós temos um dispositivo constitucional que diz que a defesa no tribunal do júri tem que ser plena. Plenitude de defesa. Se o réu, na cabeça dele, acha que está defendendo a honra dele, não é? E tenta justificar isso com o comportamento dele com a legítima defesa da honra, eu não sei por que a defesa não pode defender, porque uma coisa é não poder defender a tese em plenário e outra coisa é não poder aquisitar. A aquisitação é impossível o tribunal, o Supremo dizer que tu não pode aquisitar a tese porque ela está implicitamente aquisitada dentro do quesito genérico. Uhum. Não é? Quando pergunta lá se o jurado absolve o réu, está dentro qualquer tese, inclusive a legítima defesa da honra. Agora tu cercear o advogado, não é? E o próprio réu de se defender com a tese da legítima defesa da honra é absurdo, não é? O jurado vai julgar por íntima confissão. O jurado também tem o direito de julgar por íntima confissão, entendendo que o réu agiu legitimamente amparado pela legítima defesa da honra. A honra é um critério subjetivo, é personalíssimo, não é? A honra vale para o réu ali, mas se o jurado acha que não vale para ele, não vale para ele. Né? Se o jurado não quer justificar um homicídio ou um feminicídio, não é porque deve ter ocorrido por legítima defesa da honra, ele vai afastar a tese, não tem problema nenhum. Mas eu acho que é uma ofensa, inclusive, às próprias prerrogativas dos advogados. Tu limita, tu cerceia a defesa de se defender. Faz favor. Então, doutor, me conceda uma parte. Gente, eu acho que nesse ponto aqui eu tenho uma opinião que diverge da maioria dos colegas, penso eu, que eu concordo. Eu acho que o primeiro aspecto é incabível, né, em 2024, alguém aceitar numa tribuna e sustentar, porque a legítima defesa da honra, ela entra num contexto de violência contra a mulher. Né? Ela sempre foi utilizada assim, né, e historicamente é nesse contexto, e é nesse contexto onde foi se justificando. O marido traído matava a mulher e o amante, e era acobertado pela legítima defesa da honra, e durante anos, historicamente, isso foi acolhido, porque se entendia, né, dentro do machismo que triunfava mais do que hoje, que aquilo ali estaria validado. Penso eu que, primeiro, um aspecto... a discussão é em 2 aspectos, né? Primeiro, a questão constitucional, tá? Mas a questão antes de isso ser uma estratégia
inteligente a defesa. Isso aí não existe, né? Isso aí começamos por aqui. Acho que isso aí todo mundo concorda. Acredito que nenhum de nós entraríamos numa tribuna para defender que o cara matou a esposa adúltera e o amante porque ele tinha esse direito, né? Acho que é um parâmetro ético que eu espero que nenhum advogado entenda como isso ser algo que legitimasse aquele crime. E o Supremo ter vindo agora e dizer inconstitucional, né? Eu não acho isso um problema, de verdade, porque eu acho que não tem cabimento tu correr um risco de que uma decisão absolva alguém por ter matado uma pessoa por conta da honra ter sido ofendida. Eu acho que isso seria uma questão totalmente injusta, desconectada de um contexto social, de uma evolução que nós temos que ter, e acho que o Supremo fez ali, pode ter sido uma questão política ou não, mas eu acho que isso não é um problema, não vejo isso como um equívoco, na minha opinião. E muita gente que diz assim, tá, mas é que isso está restringindo o direito de plenitude de defesa. Pode ser, está, mas se a plenitude de defesa ela é usar de um argumento, ao meu ver, totalmente que fere dignidade da pessoa humana, que fere outros ditames também constitucionais, eu acho que isso não pode ser uma pauta válida. Ah, mas e se o Supremo amanhã ou depois restringir a defesa em outro ponto? Bom, hoje nós temos esse. E quanto a esse eu não vejo problema. Se amanhã ou depois for outro ponto que eu entenda que não tenha esse mesmo embasamento, aí eu vou divergir, aí eu vou discordar. Então é apenas esse ponto que eu entendo como... O doutor falou de que... E agora eu vou dar da minha experiência, né? Que hoje não se admite, não se vê, não se vai recepcionar uma defesa dessa natureza. Mas em muitos rincões ainda escondido e não desenvolvido. Justamente por isso que o Supremo tem que proibir. Não é aculturado, ainda se condena. Ainda se condena por legítima... Se absolve, por legítima defesa. Exatamente. Por legítima defesa. Aí eu acho que justamente pelo risco disso acontecer, que teria a intervenção do Supremo. Pois é, mas aí é uma violação. E eu estou pensando tecnicamente, eu não estou pensando na questão ética do assunto. A questão tecnicamente, aí tu violaria a soberania dos vereditos. Qual é o objetivo daquilo ali? É que o réu seja julgado de acordo com as regras moral, média de convivência de cada localidade. Naquela localidade lá ele foi julgado é assim. Mas ele tá errado. Eu não tô dizendo que está certo ou que está errado. Ele pode absolver. Eu já tive caso até que a tese, ele era um acusado de ter mandado a ser o mandante do atual companheiro da ex-mulher dele. E aí o interrogatório do cara no processo foi horrível. Ele disse, o cara tá andando com o meu carro, 2 dias depois já tava dentro da minha casa, e não sei o quê. Cara, a tese da defesa foi negativa de autoria e não sei o quê, e aí foram quisitados. Houve o crime? Sim. Materialidade. Foi ele? 4-3. Sim. O jurado absolve o réu? 4-3. Sim. O jurado pôde ter absolvido, por isso pensando, cara, matou e se fosse eu tinha matado mesmo. Pois é. Mas a defesa não está autorizada a sustentar isso na tribuna. Esse é o meu ponto. Não, só o que me preocupa, às vezes, qual é a motivação, né? O réu, ele tem o direito ali de verbalizar os motivos, né? Que levaram ele a cometer, se a tese é de confissão, né? E ele tem o direito, né? De explanar, né, o que está por detrás, né, daquele fato, daquela ocorrência, daquelas circunstâncias, né, o que levou ele a fazer isso, né, desde uma questão emocional dele, psíquica, e aí a trabalhar a história, né, a história do réu, a vida dele, o que passou por tudo aquilo, os sentimentos, o que ele enfrentou a partir daquilo, né. Então eu me receio em relação a isso, né, o direito que ele tem em relatar os fatos, como ele enxerga, né? E a verdade dele. Agora, o que os jurados vão pensar disso, aí é outro contexto, né? Agora, eu concordo, claro, de fato, tem comarcas no interior que talvez a comunidade, certas pessoas pensem dessa forma, né? E pegando essa questão cultural nossa, né? Do machismo, né? E a luta que se tem, né? Importante, né? Do feminismo também por detrás disso tudo. Mas eu entendo que sim, que é importante que quem está sendo julgado possa falar, né? O momento, né, do réu, por exemplo, do depoimento dele, né, é um momento
importante para ele ali, que ele tem que colocar para fora tudo que motivou ele, né? Agora, se os jurados vão entender que isso serve ou não serve, bom, aí é outro contexto, né? Tá, vamos lá. Tinha os outros 2 pontos que eu cortei o Dr. Sérgio antes para ele concluir. Isso, até eu vou retomar esse ponto, até para a gente não... Claro. A tese... A questão da prisão. A tese que foi... Rapidinho. A tese que foi estabelecida pelo STF é a seguinte, tá? A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. O ponto aqui, doutor Sérgio, é o seguinte, nos parece aqui que o argumento... O que é a soberania dos vereditos? Tá? O STF tentou colocar numa balança a soberania com a presunção de inocência, como se estivesse havendo algum tipo de choque ali entre os dois e que no júri prevaleceria a soberania. O ponto é o seguinte, nos parece que, até por uma falta de criminalistas no STF, né, de pessoas que entendam do direito penal... De criminalistas, né? Isso, Tá. Exato, que eu ouviste? Não. Podia ser criminoso. Não, de criminalistas. E Olha que... E o que nós temos ali? Pode ser caçado. O que nós temos ali? Nos parece que houve uma confusão, porque assim, soberania dos vereditos não significa imutabilidade da decisão. Né? Ponto. Soberania dos vereditos Esgota o recurso, então. Exato. Soberania dos vereditos não pode um tribunal fazer um reexame de prova. Sobre fatos e provas que o corpo de jurados fez naquele caso concreto. Mas um júri pode ser anulado por inúmeros problemas que tenham ocorrido durante o plenário. O ponto o que se faz com isso? O Supremo está avançando sobre matérias que não seriam... Uma situação aí, e eu vou dar só uma visão... E agora da época que eu trabalhava, da época que eu era promotor, da época que eu era acusador. Não era raro o sujeito ser condenado, respondendo o processo em liberdade, há 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos, e sair do julgamento e na parada do ônibus pegar o mesmo ônibus que o jurado. Não era raro. Inclusive eu vi ministros, agora não me recordo qual, um dos ministros que votaram, falou exatamente sobre isso. Não isso gera um aspecto de injustiça. Impunidade. De impunidade, de fraqueza do Estado, em dar a resposta. Depois de tanto tempo, se reúne o júri, se julga o réu, se aplica uma pena... alta pela prática de um crime de homicídio qualificado, 1 ou 2 ou 3 ou 4 homicídios, enfim, e o jurado sai caminhando junto com o jurado, o réu sai caminhando junto com o jurado fora. Isso gerava um aspecto de revolta, muitas vezes, inclusive nos próprios jurados. Teve uma época ali em São Leopoldo que o juiz criou um sistema para os jurados saírem separados dos réus e dos familiares dos réus, e dos amigos do réu que estavam no plenário assistindo o julgamento. Ainda se dava prioridade até para o réu sair primeiro. Talvez o jurado até uma vez reclamou para si, mas até nisso, ele pode ir primeiro para casa, porque eu estou preso aqui no fórum, esperando para ele poder ir para casa tranquilo e nós aqui presos aqui na sala do jurado. Quer dizer, então, esse é um aspecto do julgamento. Agora, tecnicamente, parece que não tem dúvida, né? Parece que não tem dúvida que, como tu falou, não há um entrechoque entre dois direitos fundamentais, que tenha que se decidir em favor da soberania, não é? Mas é a decisão e é uma decisão política como o Supremo está acostumado a dar. A questão temos esses aspectos que o doutor trouxe e que são aspectos que cada vez mais norteiam os debates dentro do Supremo. Vamos para o juízo de garantias. É desnecessário, não precisa. Mas o jurado... Mas o Supremo tem que decidir se algo é inconstitucional ou não. É o guardião da Constituição. A nossa Constituição, goste ou não, assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. O Supremo se debruçou
sobre isso recentemente, né? Teve aquelas inversões aqui nos últimos anos, enfim, mas chancelou. Não é considerado culpado até trânsito em julgado. Trânsito em julgado, desde que o processo existe, todo mundo sabe, é esgotamento de recurso. Então, se cabe recurso, não transitou. A questão elementar. Então, não teria sentido tu começar a cumprir antecipadamente uma pena, né? Poderia o juiz fixar uma preventiva se entendesse que, olha, diante do alto da pena ser significativa, o réu pode vir a fugir, tem notícias e vou decretar uma preventiva. Poder ser preso sempre pôde, desde o início e sempre poder. Agora, a questão é de tu estar cumprindo essa pena de forma antecipada, sendo que a Constituição não autoriza. Então, para mim, me parece uma tentativa sempre de construir com argumentos aquilo, mas isso aqui é inconstitucional. Não poderia ser validado. E pegando o gancho com a outra questão, o Supremo vive um amor e ódio com o júri, como fala também o Auri, porque ele é contraditório. Ele diz que o júri é soberano, tanto que tu pode começar a cumprir pena automático. Mas o júri não é soberano. Já não é tanto para absolver. Ele não pode absolver. Exatamente. Sabe? Então, aí realmente é incoerente. Totalmente incoerente. Até porque se fala sempre absolvição por clemência. Não é clemência. É absolvição. E ninguém sabe se é por clemência. É porque tu não sabe se é por clemência. Ele não fundamenta. Não. O jurado absolve o réu? Sim. Então, ele é o quesito genérico da absolvição que está dentro da soberania do júri. Então, o júri decidir se ele absolve ou não a partir disso. Então, absolveu porque não ficou convencido, absolveu porque ficou com pena, absolveu porque teria feito a mesma coisa. É do jogo, é dos problemas do júri. Tive várias situações do réu ter unicamente uma tese exclusiva de negativa de autoria. O jurado vai lá e afirma a autoria. E absolve. E aí depois o jurado absolve, sim. E aí? Existe uma absurda contradição aí. Não é? Se a defesa se a tese não foi invocada e a tese foi afastada, ele não pode absolver, ele tem que condenar. Mas e aí? Ele absolveu. Isso é clemência? Eu não sei. Pode ser, pode não ser, pode ser um equívoco, mas enfim, não é. Mas está errado. Se houve, é incoerente. Se tu garante a soberania por um lado, tu não pode desconsiderar a soberania pelo outro lado. Não é? Isso é uma soberania à la carte, né? Esse é o problema. Exatamente. O problema é o seguinte: casuísmo. Se decide antes e depois se tenta justificar. É um casuísmo. Aí tenta justificar com base na soberania dos vereditos. Mas aí a gente pega no espaço de um mês decisões que conflitam uma com a outra. Porque se diz ali, o jurado absolve o réu e ele diz sim, o MP pode recorrer se houve nulidade, se houve problema na aquisitação, se manifestamente contrário à prova dos autos. Agora, o problema é justamente tu usar o inciso D da manifestamente contrária à prova dos autos, dizendo que ele não poderia ter absolvido quando o quesito genérico de absolvição foi uma opção legislativa de justamente dar para o jurado essa soberania de decidir se ele absolve ou não. Não concordamos com isso, isso não é técnico, não é adequado, então é o problema de tu lidar com o júri. E olha que interessante, o problema que isso causa, assim, em concreto, né? Porque pensem no seguinte, nós falamos aqui em preparação para o júri, em plenário, isso é um desgaste, né? Para a defesa, para a acusação, a gente passa o dia inteiro ali. Não há nada mais desgastante. Estado de júri, doutor Sérgio. E aí, o que acontece? Aí se consegue lá uma absolvição no quesito genérico. E agora, o Supremo abre margem para quê? Para a acusação recorrer. Então, assim, tu sai daquele negócio com uma absolvição pelo conselho de sentença e o MP vai recorrer, porque agora tem autorização para isso. Mas o caso Kiss mostrou os tribunais superiores fazendo o que quiseram com o júri. Mas o que gera em concreto? O que eu estou falando? O júri tem custo. Tem custo. Aí tu imagina o réu tendo que ser submetido daqui a pouco a um novo julgamento, porque o tribunal mandou retornar porque foi por absolvição no quesito genérico. É uma tortura, né? Não acaba nunca. A pena vem muito antes, não acaba a pena já é o processo. Não é quando tu vai pena de banquija, entrar num presídio. A pena vem antes. Mas acho que vamos indo para os nossos agradecimentos finais. Né? Pessoal, eu quero agradecer. Acho que poderíamos ficar mais tempo aí. Isso aqui não é um assunto que não se esgota, né? O júri em si, ainda mais do modo como nós colocamos a nossa pauta, né?
tentamos tangenciar vários temas ali envolvendo o júri. Eu acho que foi muito produtivo. Agradecer, assim, ao doutor Sérgio, ao doutor Daniel, ao doutor Rodrigo, que está nos brindando aqui com a sua presença também. Muito importante, assim, a experiência, a técnica, a forma como vocês se comunicam e transmitem conhecimento, né? Nós só temos a agradecer, assim, a presença de vocês, né? Que seja uma primeira presença, terão outras ainda, e com certeza o público que vai nos assistir vai ter uma verdadeira aula de Tribunal do Júri. Tá? Muito obrigado, doutor Maurício. Faço meus agradecimentos também. Obrigado, doutor Daniel, pela presença. Continue firme e forte na docência. Acho que os alunos precisam aí de professores, né, que consigam aliar a teoria com a prática. Isso é muito importante, né? Então, eu te desejo muito sucesso também na carreira aí no meio acadêmico. Doutor Sérgio, o meu agradecimento, assim, pela conhecer um pouquinho da sua história aí, né, como promotor, e pela sua coragem agora de entrar, né, para a advocacia criminal, fazer essa migração, né, que eu acredito que não seja um tanto quanto fácil, né, e te desejar também muito sucesso, muitas alegrias aí também, como você teve, né, enquanto promotor. Tenho certeza que também seguirá brilhantando aí como advogado agora. Doutor Rodrigo também, nosso parceiro, né? Agradecemos a tua presença, hoje era importante, né? Sempre conosco aí nos júris. E doutor Marcelo, pela nossa parceria aí, né? Mais uma vez aí no nosso podcast aí. Então, muito obrigado. Não sei se vocês quiserem. Essa migração, rapidinho, essa migração da acusação para a defesa, como tu falou, eu gostaria de dizer que eu acho que é importante que seja dito isso, não é? Que eu vou defender como sempre acusei, não é? Com o processo aberto e com o CPP e o Código Penal aberto também. Eu acho que é o único caminho para acusar e para defender alguém justamente nesse nosso sistema acusatório aqui. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite, dizer que estou à disposição. Não me convidem que eu venho, né? Então, se quiserem, sempre podem contar comigo. E a próxima vez, né, o doutor Sérgio, além de brilhante ex-promotor, professor, joga muita bola, mas também faz um churrasco como poucos. Então já fica aí. Já estão convidados. Legal. Eu quero agradecer também a oportunidade, foi um excelente podcast, acho que trouxe conhecimento para todos que estão ouvindo e que é necessário, né, esse tipo de canal, exatamente para trazer experiências e conhecimento às pessoas, não só da área jurídica, porque ele envolve as pessoas também leigas que gostam da área criminal. Então é extremamente importante canais como esse, e que venham mais e mais episódios, que vai ser extremamente gratificante. Obrigado. Feito. Muito obrigado aí pela participação que me oportunizaram. Muito obrigado. Falou.